Requerimento também assinado por diversos vereadores. Ao presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Itabapoana, digníssimo vereador Leonardo Dutra de Carvalho. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais e na condição de legítimos representantes do povo, vem à presença de Vossa Excelência requerer, ouvido do outro plenário, seja votado moção de repúdio em face do senhor Regis Fontana Pinto, coordenador-geral de licenciamento ambiental de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres no Rio de Janeiro, e ao IBAMA, pelos motivos abaixo especificados. Motivos. Trata-se dos processos de licenciamento de duas pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, no Rio da Itabapoana. Pois bem, é de conhecimento que fora liberado licença prévia para a PCH Bom Jesus, emitida em 2014, e a PCH Saltinho Itabapoana, em 2018, ambas já com prazo de validade expirado. Importante ressaltar que anteriormente existia anuência dos municípios de Bom Jesus e Itabapoana, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, a favor das construções. Porém, essas anuências foram revogadas, após diversas manifestações da sociedade, entre outros motivos. O Núcleo de Licenciamento Ambiental, junto à Superintendência do IBAMA, no Rio de Janeiro, resolveu encaminhar os processos à Procuradoria Federal Especializada do IBAMA em Brasília, solicitando orientação jurídica para proceder o prosseguimento ou não dos processos. Após minuciosa análise do Procurador Federal, o mesmo sugeriu que o IBAMA pode cancelar as licenças prévias já emitidas por omissão de informações relevantes nos processos, assim como devida mudança considerável em projetos, que justifica o arquivamento e eventual início de outro processo licenciatório. Alertou também a questão das revogações das anuências por parte dos municípios e, ao final, afirmou que o IBAMA tem motivação suficiente para não conceder a licença de instalação. Pois bem, não obstante os diversos apontamentos por parte do Procurador Federal, no sentido de orientar o não prosseguimento dos processos visando a emissão da licença de instalação, LI, o coordenador-geral, o senhor Regis Fontana Pinto, de forma estranha, entendeu por dar prosseguimento aos processos de licenciamento e determinou que os mesmos fossem encaminhados ao núcleo de Juiz de Fora, que imediatamente já comunicou à empresa para uma reunião no próximo dia 4/11/2022, para apresentar o projeto e dar prosseguimento ao empreendimento. Assim sendo, ficou demonstrado de forma vergonhosa e vexatória o comportamento do senhor Regis, coordenador-geral do IBAMA, que demonstra total interesse no empreendimento e nenhuma responsabilidade com os impactos ambientais e o regramento legal para um empreendimento dessa natureza. Quanto ao órgão IBAMA, absurdo admitir que um alto funcionário, no cargo de diretor, possa chegar a dizer que tal empreendimento não tem significativo impacto ambiental. Ao final, percebe-se claramente que os interesses financeiros estão acima dos interesses do povo, do meio ambiente e da vida. Que seja dado conhecimento desta ao Ministério Público Federal para eventual propositura de ação, que seja dado conhecimento dessa à Polícia Federal e que seja dado conhecimento dessa ao presidente da ALERJ no estado do Rio de Janeiro. Bom Jesus da Itabapoana, 27 de outubro de 2022, assinado por diversos vereadores. Requerimento assinado por diversos vereadores. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais e na condição de legítimos representantes do povo, vem à presença de Vossa Excelência requerer, ouvido outro plenário, seja votada a moção de repúdio em face ao senhor Regis Fontanas Pinto, coordenador-geral de licenciamento ambiental e de empreendimentos fluviais e pontuais terrestres no Rio de Janeiro, e ao IBAMA, pelos motivos abaixo já especificados pelo primeiro secretário e proponente também da moção de repúdio. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Samuel Júnior. Gostaria de usar a palavra nesse momento para fazer algumas considerações com relação a esse requerimento. Tem a ver com a possível construção de duas pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, no nosso Rio da Itabapoana. Mais duas. Esses processos estão em andamento e se arrastando desde 2009, mais ou menos. E o que acontece, para a comunidade se atualizar um pouquinho? Em 2014 foi emitida uma licença prévia para uma dessas
hidrelétricas, né, PCHs. Em 2018 foi emitida outra licença prévia para outro pedido. São 2 licenças prévias emitidas. Porém, essas licenças elas já tiveram sua validade expirada, ou seja, elas já perderam a validade. Para vocês entenderem, primeiro tem a licença prévia, depois tem a licença de instalação, que é para se começar uma obra, e depois tem a licença de operação, que é para a empresa começar a operar, realmente trabalhar. Então, essa primeira fase, ela estava em andamento, só que o processo ele vem se arrastando, e mudanças no projeto já aconteceu, e os municípios, Bom Jesus do Norte, Bom Jesus da Papuana e São José do Calçado, que antes haviam dado uma anuência, ou seja, uma concordância para a construção dessas 2 pequenas PCHs, esses municípios já revogaram essa anuência, devido a vários fatores que aconteceram de lá para cá. Então, hoje, essa moção de repúdio, na verdade, ao senhor Regis Fontana Pinto, que é um coordenador geral do IBAMA no Rio de Janeiro, na parte de licenciamento, esse cidadão, simplesmente, ele vem fazendo o seguinte, ele não respeita as leis municipais dos 3 municípios aqui em volta, leis que envolvem tombamento, que envolvem área de preservação permanente, que foram aprovadas nas câmaras municipais desses 3 municípios. Esse cidadão é como se ele não estivesse olhando para nada disso. Esse cidadão não respeita a anuência, a revogação das anuências que os 3 atuais prefeitos de Bom Jesus aqui de Itabapoana, Bom Jesus do Norte e Calçada, eles revogaram aquela anuência que havia sido dada há anos atrás. Isso tudo consta no processo, mas esse coordenador geral, o doutor Regis, parece que não quer ler esses documentos. Ele também não percebe que essas 2 licenças prévias que foram emitidas lá em 2014 e 2018 já perderam a sua validade. Ele também não percebe que nos projetos houve mudanças relevantes e significativas que faz com que tenha que se refazer tudo isso e repensar tudo isso. E ele, na verdade, o que é mais grave, esses 2 processos foram encaminhados a Brasília para Procuradoria Federal Especializada do IBAMA, e lá, na Coordenação Nacional de Estudos e Pareceres, um procurador federal deu um parecer, doutor Carlos Vitor Andrade Bezerra, procurador federal, ele deu um parecer, e nele ele sugere e opine, ele dá a sua opinião, pelo arquivamento desses processos e a não liberação da licença de instalação, que é o que o empreendedor lá, o que a empresa, os investidores estão querendo. E o que esse coordenador do IBAMA do Rio parece que está querendo também, é o que dá a entender. Então, existe um parecer contrário de um procurador-geral de Brasília, alertando e dizendo que o IBAMA tem motivos o suficiente para não conceder a licença de instalação e não deixar que esses 2 projetos vá adiante, acabando com o nosso meio ambiente e com o nosso rio Itabapoana. E, por fim, esse coordenador-geral do IBAMA tomou a atitude mais estranha que a gente poderia tomar, e deixou a gente perplexo. Ele não olhou para nada disso, nem para o parecer, nem para todos os motivos que envolvem esses 2 projetos, e todos os equívocos até agora que nós presenciamos, e ele simplesmente pegou esses 2 projetos, esses 2 processos, melhor dizendo, encaminhou para juiz de fora, certamente que a equipe técnica do IBAMA no Rio não tá compactuando com a ideia dele, e ele encaminhou esses 2 processos para juiz de fora, que certamente lá ele tem alguém que pensa igual ele. E ele já chamou a empresa, já comunicaram a empresa, para a semana que vem, especificamente, se eu não me engano, dia 4, a empresa já apresentar outros documentos e que eles vão conceder a licença de instalação para que os empreendimentos, para que as 2 PCHs possam ser construídas. Ou seja, esse cidadão, se é que a gente pode chamar ele de cidadão, prefiro se chamar de sujeito, esse sujeito está indo contra tudo e contra todos, desrespeitando a população de 3 municípios, desrespeitando leis aprovadas
e várias outras, e com tantos outros motivos, e agora, por fim, um parecer do Procurador Federal. Então, esse cidadão, ou esse sujeito, ele merece, sim, uma moção de repúdio nossa, que isso aqui seja levado ao Ministério Público Federal. Vamos pedir apoio ao presidente da Alégio, o presidente o André Siciliano e outros mais, quem puder ajudar. Será proposto ação e pedindo apoio do Ministério Público Federal, porque a atitude desse sujeito é muito estranha e parece sim, que o interesse financeiro está sobrepondo. A cabeça dele está sendo manipulada por interesses financeiros que certamente deve ser de gente da mesma laia dele. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que a gente realmente aprovasse essa moção de repúdio, para que não seja, para que a gente possa contribuir de alguma forma, mais do que já fizemos, e tentarmos impedir mais uma vez a construção das duas PCH. Continue a discussão. O mesmo em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.